bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Marcelo Guedes Pereira, eu sou economista, tenho uma experiência em concessão pública há 20 anos, fui gerente da Câmara de Política Econômica Tarifária da Agência Reguladora do Estado do Rio de Janeiro, e trabalhei com 11 contratos de concessão, grandes contratos, e sou da região, sou de Juiz de Fora, mas frequentei muito a região aqui desde pequeno, de Lima Duarte e o Parque de Beach Park, e tomei conhecimento desse processo de concessão do parque alguns dias atrás, e em contato com o Ronaldo Champac, a gente começou a trocar umas ideias e me propus a esclarecer alguns pontos em função da experiência que eu tenho profissional. Bem, o processo hoje do parque parece que já está em andamento e as pessoas não têm muito conhecimento do processo. E essa fase, esse processo, as concessões no Brasil, elas começaram no final da década de 90. O governo Itamar Franco, depois o Fernando Henrique, que vieram as concessões de telefonia, de estrada, de saneamento, vários serviços públicos que foram concedidos. E agora, mais recentemente, começaram as concessões dos parques ambientais aí do Brasil, né? Alguns já foram concedidos e outros, no caso de Bitipoca, está em processo de concessão. E eu acho que nós estamos numa fase fundamental que vai impactar tanto na licitação, que é na época da escolha se houver concessão, na época da escolha da concessionária, e no contrato de concessão, que é o pós-licitação, que é a execução do serviço por uma empresa privada. Porque a concessão é o que? É desestatização do serviço público. Você não está privatizando a propriedade, o domínio de um parque, mas você está privatizando a prestação dos serviços dentro dessa unidade. E esta fase, que é chamada a modelagem das concessões, é uma fase fundamental, porque tudo que ficar definido nessa fase, isto vira um anexo do contrato de concessão. Então, tudo que ficar acertado agora, posteriormente, vai ser um anexo do contrato de concessão. Então, essa fase você tem que fazer levantamento ambiental, você tem que fazer levantamento financeiro, no caso lá, quais são as fontes de receita? Vai ser, vai ser a tarifa de entrada, eu não sei como é que chama, taxa de entrada, se é uma taxa, e mais outras receitas, que são chamadas receitas acessórias, que é o quê? A exploração de atividades correlatas ali. O restaurante, você ter o camping, que é a hospedagem, a alimentação, você tem, conforme a Clarice, outro dia eu vi uma escrita dela no grupo, ela falando que estão pensando em criar tirolesa, em criar não sei o quê. Isso tudo deve ser um serviço pago, então isso também é receita da concessão, que eu acho que isso não é compatível com as atividades do parque, mas isso a gente vai discutir mais para frente. Então a gente tem que ver, e você tem que prever nessa fase de modelagem, você prevê todas as receitas e todas as despesas e investimentos. Então você tem despesa de prevenção de acidente, de manutenção de trilha, de segurança de trilha, de seguro contra acidente, de seguro contra incêndio, que isso tudo, todas as concessões, o concessionário, ele tem o ônus de fazer seguro. A gente sabe que é comum, de vez em quando, acontecer óbitos lá no parque. Eu já, na minha época que frequentava, teve alguns casos e já li que teve outros depois. Uma empresa privada operando, isso gera processos,
criminais. Então, toda empresa que for operar ali vai ter que fazer um seguro contra isso. Tudo isso é ônus para a concessionária. E gastos que ela tem que pagar esse seguro mensal, que são gastos de empregado, gastos de vigia, de portaria, vigia noturno. E você tem outro tipo de despesa, que são chamados investimentos. Que os investimentos o setor privado vai investir em terra pública, uma coisa que vai virar patrimônio público. Qualquer investimento feito por um concessionário privado vira patrimônio público, em terra pública. E o Estado tem que ressarcir o investidor por esse investimento no final da concessão. Ela vai se pagando. Então, se eu vou ter as despesas extraordinárias lá de salário, de água, de tratamento de esgoto, que são despesas operacionais, vamos dizer assim. E você tem o custo do capital investido. Então, cada investimento feito lá pelo setor privado, ele é remunerado anualmente, como se tivesse uma aplicação de uma poupança num fundo de investimento. Ele é remunerado anualmente e no final de uma concessão você vai depreciando esses investimentos. Se você investiu 10 e no final você tem 5 que ainda te restou, você vai sendo remunerado durante anos. Se você tem um estoque de 5 lá, o Estado tem que pagar para esse setor privado indenizar esses investimentos. Então você tem uma série de custos que estarão embutidos na receita, porque nenhum investidor, qual é a lógica das concessões? Por que nenhum investidor entra para perder dinheiro, certo? Ou ele põe dinheiro na poupança, é o que a gente chama de custo-oportunidade. Eu vou investir um dinheiro, o setor privado vai investir, onde ele vai ter retorno. O investidor capitalista não é uma entidade filantrópica. Ele quer obter lucro. E ele quer esse lucro garantido. E se esse lucro não vier, você tem cláusulas contratuais que permitem reequilibrar contrato, que é outra coisa. Então, você tem essa fase de modelagem, que tem que ser ouvida a todos os agentes envolvidos nessa concessão. Eu acho um absurdo a comunidade hoje não ter sido chamada a participar mais ativamente desse processo, porque vai impactar diretamente na vida de todos aqui. O parque é uma unidade de conservação. Eu frequento o parque aqui desde 1980, por aí. A vila era mínima, era pequena, você tinha alguns moradores, a Balduína, Tia Tunica, eu ficava hospedado nos quartos dela, era um quartinho da casa dela, e eu comia no fogão a lenha, eu lembro que as casas eram bem simples. Então acho que a comunidade, ela até prosperou em função do crescimento. Você vai ver hoje a Tia Maria, ou a Balduína, a Tia Tunica, os descendentes delas, todos tiraram proveito. A vila cresceu, mas o parque era referência inicialmente. Hoje o parque não é referência única. Quantas pessoas não vêm para cá e nem vão no parque? Conheço vários, eu já fui várias vezes e não fui no parque. O parque é um chamativo inicial, né? E hoje, então tudo isso, você vê que o parque e a vila estão conectados. E eu acho importante nessa fase de modelagem, você tem que fazer um estudo de renda, um relatório de renda da comunidade, o que vai impactar socioeconômico, de impacto ambiental, o RIMA, relatório de impacto ambiental, porque você já tem uma série de questões ambientais que já foram aprovadas. O plano de manejo já foi aprovado. Você tem uma série de legislações ambientais que já estão aprovadas. Isso tem que ser colocado no bojo dessa modelagem.
Você não pode... Só retornando depois, você tem 3 formas de fazer essa modelagem. Você fazer com funcionários técnicos do governo, ou seja, chamaria técnicos de meio ambiente, técnicos que entendem de economia, de concessão. Você faz uma modelagem com o apoio desses técnicos, contratando uma empresa privada, uma consultoria, ou você faz exclusivamente com consultoria. O caminho parece que está sendo seguido é esse do meio, ou seja, alguns técnicos do governo do estado estão dando suporte a essa consultoria. No caso parece ser o BNDES e essa CEMEI, não sei o que, não sei, CEMEIA, como é que chama? Eu não sei se é CEMEIA também, não sei. Pelo que eu li, parece que eu vi na fala lá, parece que estava presente. Então, os técnicos do BNDES podem ser bons técnicos, eles estão lá dentro do escritório e eles não conhecem a realidade. Ele vir visitar o parque, a cachoeira, assim, é maravilhoso, com o parque vazio, fechado, ótimo, eles vão para lá, vão fazer um estudo e vão montar um modelo. Mas não é assim que se faz. Você tem que ver o impacto que isso gera na comunidade. Porque você olhar estritamente para o parque, você vai ter uma visão míope da questão regional e da questão do parque também, que é a questão da conservação. O parque é uma unidade de conservação definida já. Ou seja, você tem espécies, lobo-guará, papagaio, tem umas 5, 6 espécies endêmicas. Então, se você começar a construir teleférico, não sei o que, vai estar os macacos lá, batendo palma para os humanos descerem. Para onde que vai essa população endêmica, se é uma unidade de conservação? E o parque é pequeno, não é um parque grande. Você tem alguns aparatos da serra, você tem parques de extensões ou outros parques nacionais, você tem extensões grandes. O parque de Pitipoca é 1.800 hectares, 1.800 e alguma coisa, né? É um parque pequeno. Se você tem, e ele fica localizado em costas, paredões, você tem espécies que estão ali, que vivem ali, que você não pode superpovoar. Então, você tem estudos, eu até encaminhei um que eu achei, por acaso, não achei interessante, um estudo da Universidade Federal de Juiz de Fora, que falando que o limite máximo para se sustentar, para o parque se sustentar a sua conservação, é em torno de 700 pessoas, o limite máximo, 700 pessoas dias. Um estudo um trabalho de conclusão de curso da UFJF. Você tem um plano de manejo, que eu não tive tempo de ler, mas eu dei uma lida ali, que na página 30, eu acho, que fala assim, é importante desvincular o crescimento socioeconômico da visitação ao parque. As primeiras linhas lá, na página 30, depois a gente vai estar falando, é fundamental você desvincular para o crescimento socioeconômico, que está fazendo uma análise da região, você desvincular a visitação do parque ao desenvolvimento. E eu acho que isso hoje, a vila, ela já se descolou do parque. Eles têm uma simbiose grande, mas eu acho que a vila hoje já tem atrativos grandes. Você está aqui nesse ambiente de serra rural, você vê que tem muitas pessoas que já frequentam e que não. Então, eu vejo com preocupação. Eu não vi essa fala, você quadruplicar, triplicar, eu acho isso uma questão preocupante. E eu acho que vai contra as normas ambientais já aprovadas. É óbvio. Então, eu acho que essas bases todas têm que estar. Está falando da modelagem, né? Eu estou falando porque esses estudos, tudo tem que compor a modelagem.
Porque quando um parque assumir, ele vai assumir a operação, vamos dizer, que não vai construir hotel nem nada, vai pegar a unidade como está e fazer melhorias de alguma coisa. Ele vai ter que ter a conservação de trilhas, algumas questões hoje que já existem, ele vai executar esse serviço, mas ele tem que seguir as normas legais ambientais já aprovadas. Então você não tem como quadruplicar, quintuplicar o parque. Eu tive que fazer uns cálculos. Hoje o parque, em função desse estudo, o parque hoje recebe em torno de 80, 90 mil pessoas. Eu acho que o parque não tem capacidade para receber mais do que 130 mil pessoas anos, ou seja, você aumentar em 30, 35% a visitação atual. Isso dentro dos cálculos daquela visitação máxima que foi indicado nos estudos Então essas informações, esse bojo de informação ambiental, econômica, isso tudo tem que balizar essa modelagem, porque na modelagem o poder público, que é um documento que tem a participação do BNDES e talvez até de alguns consultores privados, eu não sei, depois de compilar essas informações, ele vai definir um documento que tenha um contrato, uma prévia do contrato já, e tem todas as informações que vai definir isso. Você vai ter que investir X, você vai ter que executar tais serviços de manutenção do parque, você vai fazer tais contrapartidas para a comunidade, você vai ter que fazer... Isso tudo é definido agora, porque na hora do certame, que é da licitação, todos os interessados eles vão ter que ter a mesma informação, mas você define isso agora. Agora, se constar lá que vai poder investir em hospedagem, em alimentação, ou fazer tantos... Eu vi naquela reunião que eu participei online, que eu vi a Clarice falando que eles estão querendo fazer hospedagem para 18, mudar a portaria, mudar a portaria para o fundo, construir uma infraestrutura ali, construir... isso tudo entra no custo. Se vai para a tarifa, ou se vai para a taxa de entrada, isso tudo, qualquer investimento que é feito ali no parque, entra no custo da concessão. Ninguém vai pôr dinheiro ali para sair banando. E você vai colocar dinheiro. Então, por isso que isso tudo vai ser definido agora. Quais os investimentos? Você vai ter que construir um teleférico, um não sei o quê, 10, 20 hospedagens. Isso tudo, porque a pessoa que for investir, ela tem que orçar tudo isso. Todos esses investimentos que foram feitos lá dentro ou aqui fora, com benefício, isso tudo vai ser orçado. É colocado valores e no tempo, quanto que você vai ter que gastar. Geralmente, esses investimentos nas concessões são feitos no início, porque alguns fazem parte da geração de renda. Então, o concessionário aporta mais dinheiro no início e depois é mais manutenção. Então, nesse início, ele tem prejuízo direto, os primeiros 5, 6 anos, porque ele investiu muito e o retorno vai ser pouco. Porque é tarifa e o desembolso de investimento é alto no início das concessões. E aí, quanto mais investimento, mais caro vai ser para pagar esse retorno do capital que o investidor vai ter, e mais tempo de concessão. Então, essa definição de investimento agora na modelagem, isso vai impactar no contrato diretamente. Então, por isso que tem que ser tudo bem claro, eu acho que tem que ser ouvido todo mundo. E os impactos, outra questão, que é o Estado falando que o saneamento é um problema do município.
né? Porque geralmente se aumentar, vai gerar uma demanda por serviço público maior, que é saneamento, a coleta de lixo, policiamento. Aí hoje a questão do saneamento é uma coisa entre o Estado e o município, não existe falando que saneamento é do município. Lá nas minhas concessões que eu fiscalizo lá, o Estado e o município são corresponsáveis pela... E por que o Estado, nesse mesmo dia, lá no IEF, está falando que lançou o Plano Estadual de Saneamento Básico? Se ele está pensando em lançar o plano de concessão, e aqui não existe saneamento, por que não incluir a vila num plano de saneamento correlato? Entende? Por isso eu acho importante, nessa fase até de definição, que a Conceição de Bitipoca pertence a Lima Duarte, e a prefeitura é um poder constituído, tem voz ativa, os representantes legislativos podem atuar, as lideranças é fundamental, a gente sabe que sempre, mas eu acho importante a mobilização, e os representantes, porque você tem formas de você participar efetivamente e, caso seja negado a participação, de você interferir juridicamente e politicamente, porque uma prefeita eleita, ela tem que ter voz sobre uma atividade do Estado dentro do município. Embora seja um parque estadual, vai impactar diretamente nas atribuições que compete à prefeitura, manutenção de estrada, várias coisas. E Lima Duarte é uma cidade pequena que tem um orçamento limitado também. Não é uma atividade, não é uma cidade rica, que isso exige investimentos, e existem outras demandas de investimento também lá na prefeitura de Lima Duarte. Então, essa fase de modelagem é que você vai definir o futuro. Vai definir o futuro. Aí é até complicado, porque hoje, quem que pode? Aí você vai montar essa modelagem, então acho que a previsão até final do ano, pelo que eu vi o cronograma ali, para o ano que vem fazer a licitação, ou até o final do ano fazer a licitação. A licitação é a modalidade pronta, você tem que ter audiência pública, e você vai marcar você tem que botar esses documentos, todo esse estudo, para consulta pública e para os interessados. Então tem lá, você tem que ter aptidão jurídica, aptidão financeira, você tem uma série de exigências com o modelo de investimento, de gasto, de receita, o modelo de atuação do concessionário. Isso tudo vai estar definido antes da licitação. Aí você bota lá a licitação para a concessão do parque. Aí vem investidores, um grupo de investidores de São Paulo, não sei se vai poder ter gente do exterior, não sei. Aí várias empresas que atuam em outras áreas, porque consórcios, não a pessoa jurídica exclusiva, uma empresa que vai investir. Você pode criar consórcio ou grupos de investimento. Eles vão fazer a conta, se é atrativo ou não, e vão fazer oferta. E aí tem que definir, outra questão também é a questão de outorga, que o Estado tem olho grande, ele pode querer sair fora e alguém pagar outorga para explorar essa atividade. A outorga nada mais é do que um adiantamento de empréstimo que o setor privado faz para o Estado. Entende? Então, você pagar, se você for fazer as contas daquelas coisas que eu fazia, de receita, despesa operacional, e mais o custo do investimento, que é o custo do capital investido, e isso daí, se empatar ou pagar. Agora, se você tiver de pagar mais uma outorga, é mais um custo para o concessionário. E, obviamente, que ele não vai botar dinheiro para perder,
ele vai ter que ter uma contrapartida, uma remuneração sobre esse investimento. Ele vai fazer conta, ele é um investidor. Ele não está colocando o dinheiro dele para se perder. Aí vem a questão que acontece, que aí vem a licitação. Pá! Ganhou fulano, assinou o contrato de concessão, pagou lá X de outorga. Lá tem uma outra coisa só. Lá as concessões, lá geralmente, a gente faz lá no Rio de Janeiro, era uma remuneração sobre o capital investido. Você tinha os receita, todas as entradas, e a gente tinha um controle sobre uma remuneração. Porque também falou assim, o cara tem que ter alguma remuneração, mas uma remuneração que condiz com uma prática normal de rentabilidade, nada exagerado. E nada que não seja injusto nem para os usuários nem para coisa, porque afinal de contas ele vai operar e vai investir o dinheiro. Aí, então você tem essa forma de fixar a remuneração, porque você controla o teto de ganho do concessionário nas revisões. Aí você tem os contratos. Assinou dia 1º de janeiro de 2022. Aí vai cobrar tantos, fixou as condições, vai ser tantos visitantes, vai ser as despesas que ele vai ter que executar, seguros, tudo, pagar as receitas que vão vir e os investimentos que ele vai ter que fazer. No ano 1 milhão, no ano 2, 5 milhões, você vai fixando aquilo, investimento, e definidos os investimentos. Vou construir uma obra, vou terminar, faz um cronograma físico e financeiro, vou terminar essa obra até o ano 2 da concessão. Aí esse dinheiro vai investindo, ele vai sendo remunerado, na medida que ele vai sendo remunerado e depreciado. E anualmente, quando você cobra a tarifa, essa tarifa é prevista em contrato um reajuste, igual você anual, pelo IPCA, o IGPM, isso reajuste, que no caso ali seria a tarifa que é fixa ali, é a tarifa de entrada do parque. Então deu o IPCA, deu 23,6%, no final de um ano ele é reajustado a tarifa de entrada. Isso é os chamados reajustes anuais pelas taxas. E de 5 em 5 anos, você faz as revisões quinquenais dos contratos, que isso tudo está previsto na lei de concessões. De 5 em 5 anos, você já tem um histórico de execução dos contratos de concessão, e você vê lá, ele teve tanto de receita, tanto de despesa, o investimento foi X, eu remunerei X, o que você vai adequando, vê na realidade aquilo, que tudo que você, na modelagem, é tudo previsão. Eu vou ter uma previsão de receita, uma previsão de despesa e de investimento, que ainda não foi realizado, mas eu tenho que estimar essas receitas e essas despesas, investimento, com a remuneração desse investimento e depreciação, que é o desgaste desse investimento. E de 5 em 5 anos, você faz uma fotografia desses 5 anos de contrato, uma análise do que foi previsto, do que foi real, e você faz ajuste do contrato, que é chamadas revisões quinquenais. Você vê o que está errado, o que está certo, e você repactua esse contrato. Você corrige distorções desse contrato. Então, você tinha que fazer 10 milhões de investimento, você fez 6, ou seja, você teve ganho excessivo, porque você não investiu, você pegou esse dinheiro, você usou para fazer outra coisa. Então você tem que, o concessionário deve ao contrato. Isso deveria ser feito. A minha experiência lá diz outra coisa.
que eu vou relatar aqui. Então, uma coisa que eu ia falar, os contratos eles vão sendo revistos de 5 em 5 anos. Esses reajustes ocorrem e os investimentos são executados. A concessionária que assumir, outra coisa, aqui não tem um ente regulador. O papel da agência reguladora, eu não sou Estado, eu não sou concessão, nem sou. Agências são independentes, é um corpo técnico independente, nós somos uma autarquia, no caso, mas eu não estou vinculada ao Estado, não estou vinculada, uma autarquia estatal, mas não é vinculada diretamente, subordinada, ou seja, a política de governo, a política de... A gente tem que fazer análise técnica. Qual é o ente regulador que vai regular esse contrato? Não existe uma agência reguladora para essa área ambiental. Existe uma agência reguladora no estado de Minas Gerais que é de saneamento. Todas as concessões de saneamento, hoje já existe acho que há uns 8 anos foi criada a agência de saneamento. Mas não existe um ente regulatório técnico, independente, que é fundamental, porque você sempre tem, tanto por parte do governo, quanto por parte de empresa, você tem gente querendo tirar benefícios dessas concessões. Os agentes, o poder, no caso, o Estado, o poder do Estado, eu não falo nem de partido político, isso o poder quer ter mais poder e o capital quer ganhar mais. Então, às vezes, a união dos dois, esse que é o perigo. Lá no estado do Rio de Janeiro, a agência atuava de uma forma independente até ter que começar a ter muita ingerência. Eu sofri algumas ameaças de morte, porque eu era técnico, eu era gerente, eu tinha um cargo de subsecretário. Eu recebi algumas ameaças de morte por conselheiro da agência, que era corrupto e era um ex-delegado, ele não entendia nada de regulação, nada da área. Os conselheiros das agências são nomeados e indicados, são indicados pelo governador e sabatinados nas assembleias. Mas geralmente quem indica são os próprios deputados. E são gente que não tem nenhum conhecimento de área. Eles estão lá já E eu era do corpo técnico, sou concursado, sou economia. E tive sérios problemas lá. Aqui no estado de Minas Gerais, não existe uma agência reguladora para regular esse contrato. Porque a concessionária tem que mandar balancetes mensais, auditados, vai para o ente regulador, mandar as-built de obra, com assinado por engenheiro, para acompanhamento da execução das obras físicas. Desculpa, mas isso já está definido no plano deles. Isso já está definido no plano deles. Por não ter uma agência reguladora, a gerente do contrato, que não passa, na realidade, não gerente. A gerência do contrato é de qualquer. Não pode. Mas não pode. Da própria. Pois é, mas não pode. Não pode ser. Porque o EF é um órgão do Estado. E o Estado é copartícipe do contrato. Ele está assinando um contrato. E um contrato bilateral entre uma empresa privada e o governo do Estado. O governo do Estado não pode fiscalizar o contrato que ele mesmo... Entende? Não pode. É a mesma coisa que você assinar um contrato e eu ficar responsável por fiscalizar a sua verdade. Isso não pode. Não pode. O IEF é um órgão, ali, vamos voltar para um ponto, a unidade de conservação, o concessionário não tem o mínimo poder de polícia, nada ambiental, nada. Quem tem o poder de polícia ambiental é o IEF, ou seja, para multar, para fiscalizar, para ver se... É o IEF. O IEF, porque por ser uma unidade pública de proteção permanente e uma unidade de conservação. O IEF, o papel dele é fiscalizar. Como é de fiscalizar aqui o entorno, as matas, mas o parque
principalmente, porque é uma unidade de conservação, de fiscalizar. O IEF não pode. O IEF não é um órgão regulador. A própria Clarice está falando que ela não quer administrar o parque. Eu acho que ela defendendo a concessão, porque não é papel do IEF administrar. O IEF tem que fiscalizar o ambiente. Sim, mas então, se não tem competência assim, para gerenciar e administrar o parque, o IEF não pode também fiscalizar uma empresa prestadora de serviço, que é uma empresa privada. E o IEF não pode fazer isso. O IEF pode fiscalizar, pode não, ele tem um dever de fiscalizar a conservação da fauna, da flora, a prevenção de acidentes, que o concessionário tem que investir, de acidentes, de queimadas, de conservação do meio ambiente, de pesquisa. O contrato de concessão não tem nada a ver com o IEF. Se essa é a intenção do governo do Estado. Ou, parece que o Andeliano, a Secretaria de Infraestrutura. Eu andei lendo em alguma coisa que há essa possibilidade. Mas a Secretaria de Infraestrutura é o Estado. Então, nós vamos ter um problema sério aí, que você vai ter um concessionário com uma série de obrigações contratuais e não vai ter um ente independente fiscalizador. Aí fica a revelia, aí vira aquela coisa. Eu pegava contratos, eu entrei na agência lá em 2002. Aí eu assumi a gerência em 3 anos depois, 2005. Eu peguei as primeiras revisões contratuais dos contratos de concessão, as revisões penais, eu peguei. São estudos demorados, profundos. Algumas concessionárias menores é mais fácil, mas algumas maiores. Aí eu fui ver o plano, a estimativa de investimento. Eu pegava os balancetes, acompanhava, fazia. Ele não chegava a 10% do que ele tinha obrigação de investir na área de saneamento lá, uma empresa lá. Eles investiam 20%, 30% do que tinha que investir. Porque tem essa coisa, o investidor, ele controla o seu fluxo de caixa. Se não for entrando, ele não vai colocar. Mesmo que ele descumpra o contrato. Se não entrar a receita, ele não vai botar o dinheiro dele. Não vai botar. Porque ele acompanha, ele tem o fluxo de caixa dele mensal. Ele falou assim, eu vou desembolsar, eu não vou ser remunerado, eu tenho um contrato. Aí chega nas revisões sequenciais, aí que está a captação ele chega junto aos grandes do poder e pede, eu desequilibrei meu contrato, minha receita não foi isso, eu quero mais 10, 15 anos de concessão, ou eu quero desonerar. Ele sempre arruma um jeito. Eu fazia análise técnica, muitas das vezes o governo do Estado, o governador, passava por cima das decisões técnicas. A última delas eu mandei para o Ministério Público do Estado do Rio, que era coisa de torno de 100 milhões de reais da investidor da SEG. O governador está preso, os deputados todos envolvidos estão. Porque você tem uma rede de interesses, que isso não é só aqui no Brasil, qualquer lugar, nos Estados Unidos, qualquer país novo, você tem uma rede de interesses políticos e empresários. Isso é normal no mundo, não é só aqui no Brasil. Tecnicamente o BNDES está levando... Não, o BNDES... Consultoria. Só consultoria? Consultoria. O BNDES tem bons técnicos, bons assim, mas tem bons economistas, mas o BNDES, ele é consultoria, ele vai fazer modelagem. E ele tem expertise nessa área, ele vai fazer a consultoria junto, eu estou falando, a modelagem é isso, eu falei que tem 3 tipos. Um é você pegar os técnicos do Estado e fazer uma modelagem. Não existe capital. Hã? Não existe capital. Não existe capital o quê? Do BNDES. Não, o BNDES tem nada.
Ele deve estar até sendo remunerado pelo governo, é um convênio, eu não sei se é remunerado, mas é assim, é coisa mínima. O BNDES não vai pôr dinheiro. Se ele vai abrir uma linha de crédito, que o BNDES é um banco de fomento, ou seja, ele empresta dinheiro para empreiteiras, para não sei o quê, banco de fomento, a indústria. E ele tem um corpo técnico também muito bom. E ele presta consultorias a outros entes públicos. No caso, ele não está entrando dinheiro, ele está entrando com conhecimento técnico, que é aquele segundo modelo que eu falei de modelagem. É o técnico, é o governo, um técnico do governo, junto com consultores do BNDES. Mas o governo está faltando aqui a participação, eu acho, fundamental, de técnicos não sei como é, CONDEMA, órgãos do meio ambiente lá. Qual que é o CONDEMA? O estadual. Do estado. CONDEMA, a prefeitura de Lima Duarte tinha que estar participando desse debate fundamental, dentro do terreno, vai afetar a comunidade. Então, o único agente local aqui é a chefe do parque, eu acho, que é do IEF, que está participando dessa modelagem. A prefeitura parece que não está participando. A comunidade não está participando. Então, está sendo uma coisa feita pelas cabeças, que são meninos até entendidos, mas não têm o mínimo conhecimento da realidade local aqui. E eu nem sei se tem biólogos, lá no BNDES não sei se tem biólogos, no BNDES, para fazer uma análise de impacto ambiental. Você tem um monte de plano diretor já aprovado, você tem um monte de legislações que uma unidade de conservação tem que obedecer. Não sei se eles têm técnico ambientalista lá, ou biólogo, não sei. Eles estão fazendo a modelagem econômica, eu acho. Entende? Para ver o que dá de retorno, o que vai investir. Vai isso, vai entrar de receita. E nem estão avaliando se é bom construir como é que chama? Teleférico, não sei o quê. Um heliporto lá no peão, para passeio de helicóptero no parque. Pode ser, velho. Eu estou falando assim, eles pensam o modelo a caixa econômica. Então, tem que o Estado quer se livrar. Pelo que parece. Os outros parques teve participação do município, porque todo parque tem um município perto que dá já essa estrutura, né? Então, eles foram ouvidos nas concessões para fazer o planejamento, teve mesmo da comunidade. Uma coisa que eu sei, assim, eu tenho uma amiga que é secretária de meio ambiente lá em Alto Paraíso, onde está o parque da Chapada dos Veadeiros. Aí o dia que eu conversei com ela falou assim, eu converso com você depois, porque eu tenho uma reunião agora com o pessoal do ICMBio. O ICMBio, a nível nacional e dos parques nacionais, é a mesma função do IEF. Ela, como secretária de meio ambiente, ela tem contato direto para negociar com o ICMBio. É como se aqui o IEF tivesse em contato aqui com o secretário de meio ambiente de Lima Duarte. Entendeu? Outra coisa, lá na hora de fazer a modelagem, a comunidade, eles têm lá uma associação de amigos do parque que participou ativamente. Lá tem um movimento grande de ambientalistas, eles estiveram juntos esse tempo todo. Você faz essas avaliações de investimento depois de 5 anos. Você vem recebendo informações, porque o investimento também assim não é. Você vem recebendo informações, fluxos de informação, informações de balancete, de balanço da empresa. E você depois compila, faz uma análise para você ver o que estava previsto de investimento, o que foi realizado, o que estava previsto de receita. Outra coisa, o que estava previsto de receita, as despesas, tudo é registrado. Então você faz essa avaliação e você faz uma. Só concluindo, eu já te dou. Aí você faz essa avaliação e fala assim, a tarifa está acima. A tarifa está baixa, os investimentos, aí você faz uma análise técnica.
disso tudo. E dar um retrato naquele momento da concessão. Mas também, na época do montado daquela briga que teve no parque lá de melhoria, estrutura no próprio parque, foi no Ministério Público para botar portaria eletrônica na portaria, tudo, melhoria, até hoje nada foi feito. Agora está falando da terceirização do parque. Pode chegar uma empresa ali, ficar ali 20 anos e não fazer nada, só usufruir da entrada do parque, entendeu? E outra coisa, só usufruir, porque Talvez você pudesse esclarecer. É uma questão que, assim, eu estou batendo de frente com a gerente do parque, que ela está na alegação do seguinte: como eu sou representante, no meio lá de uns 20, eu sou o representante da Associação de Moradores, dentro do Conselho Consultivo, então significa que automaticamente a comunidade está sendo consultada, porque qual é a função do Conselho Consultivo? Entendeu? Que nem deliberativo é. Entendeu? E como que assim, quem me otorgou aqui da comunidade para falar, olha, com relação especificamente à concessão, a gente fez uma reunião assim assado, definimos que queremos isso, você vai lá como porta-voz. Não existe nada disso. Eu acho o Conselho Consultivo do Parque é um órgão que já deve funcionar há 10, 20 anos, sei lá. É para você tratar das questões do parque cotidianas. Uma questão da alçada do monta, de você conceder o parque, eu acho que isso aí envolve mais do que esse conselho ordinário do parque. Você envolve a prefeitura está participando diretamente desse conselho? Então. Tem representante. Tem um representante. Mas é isso, o representante da mesma forma. Você chega numa reunião, você apresenta uma questão. Eu acho que isso aí é uma questão de condução. Eu acho que merecia um tratamento diferenciado. Mas a concessão é um direito, sem o menor, por exemplo, que nós estamos vendo que como é que pode o município ele não ser realmente consultado pelo Estado em cima de uma concessão. O Estado pode simplesmente falar, eu quero concessionar esse parque, vamos lá. De qualquer forma o parque é concessionado. Porque tem a associação de moradores que tem uma força que eu acho que é tão mais quanto a prefeitura. Podemos usar até mais. A prefeitura não ser consultada, não participar disso, eu acho tanto amadorismo por uma coisa tão séria. Nós não temos saneamento. Não, às vezes não é nem amadorismo. Às vezes não é nem amadorismo, não. Você quer alijar a participação para você ter menos transparência. Você empurra. Não é amadorismo. Esse conselho aí do parque, isso aí não quer dizer nada, gente, porque a palavra final é sempre do gerente do parque. Isso já está no Estatuto do IF, lá direitinho. Agora, você vai lá e fala um monte de coisa, não adianta nada também. Eu acho que a comunidade pode participar, tem várias formas. Por exemplo, você hoje você não pode enfiar, tem estudos de impacto na comunidade, você não pode enfiar, duplicar a visitação. Então você tem que entrar no Ministério Público e na Justiça, se for o caso. Você vai politicamente, age politicamente. Senão você tem respaldo legal para isso. Não, mas o caminho é esse, a associação de advogados, Você tem respaldo, porque não cabe. E uma das coisas, eu acho que isso independe. Você matar o parque, você mata de certa forma aqui. É de uma ignorância tremenda. Eu acho que de um absurdo tremendo. Você conservar o parque é você conservar a vida longa aos visitantes, a vida, porque daqui a um tempo eu acho, você matar a galinha do ovo de ouro, que eu já falei, não é o ovo de ouro, mas você não é uma unidade de conservação, além de preservar, você vai acabar com um patrimônio natural que é mínimo, é 1.800 hectares só. Mas dependendo do interesse, acontece, o parque ficou um tempo com 600 pessoas. Aí nós tínhamos o administrador, que era o João Carlos, ficou durante 10 anos aí, ele sempre falou que não poderia aumentar justamente por causa do plano de manejo, impacto, etc. Entrou a Clarice, e em menos de um ano passou para mim. Tudo é questão de interesse e é questão política envolvida. Nós sabemos disso. Então a gente tem Mas aí tem que agir politicamente a gente tem que apoio. Porque o parque não vai entrar 2, 3 mil pessoas com a concessão. Não aguenta. Mas vai entrar. Mas não pode, por isso você tem estudo.
vamos fazer uma reunião quarta-feira, queremos nomear uma comissão para poder acompanhar. Como que uma comissão vai poder acompanhar, entendeu? Até por questão de competência técnica dos membros, vamos supor que seja nomeada uma comissão de 3, 4 pessoas. Vocês são no conselho do parque, eu vi naquela reunião que eu participei online, você não vai criar essa comissão? Vai ter um grupo de trabalho, tá? Eu acho uma forma de intervir e essa comissão pode atuar junto. Pode atuar e retroceder a consulta à comunidade. Você pode dizer, e se for o caso, ir no Ministério Público e na Justiça. Então você tem que criar formas de participação e um grupo técnico, uma pessoa que entende de posição, uma pessoa que entende de meio ambiente. E você tem um monte de embasamento legal, técnico, que é aquele estudo que eu mandei, deve ter outros estudos aí, seu parque. Então você tem N estudos ambientais e que você pode usar como embasamento para discutir nessa modelagem. E é importante participar agora na modelagem, porque está correndo, porque está querendo, tem uma coisa esquisita aí. Uma questão que você abordou é que eu estou sabendo assim, que esse grupo de trabalho, ele sendo criado dentro do conselho, ele tem uma independência de ação, não é como assim, como o conselho, como você falou, a gerente do parque que bate o martelo. Não, mas o grupo de trabalho ele tem uma independência e pelo próprio regulamento Quem é que está pedindo essa reunião? De quem que é a ata da reunião? Ela vai ter ata? Vai ser registrada? Tem ata disso. Eu acho importante formalizar todos os atos. Certo, não, mas deixa eu só terminar. É que esse grupo de trabalho, o que eu estou sabendo, é que ele tem essa prerrogativa de poder pedir as facilidades para o seu trabalho, para o desempenho da sua ação. Então é o caso, por exemplo, vai precisar de um suporte de alguém para poder trabalhar como secretário, vai precisar alguma coisa, da mesma forma que o parque tem os recursos, o GT vai poder pedir esses recursos. Eu estou tendo assim, algumas informações a respeito, com as pessoas que estão lidando com isso, entendeu? Com alguns conselheiros, e a gente está estudando isso. Eu acho que depender disso, eu acho que esse grupo de trabalho está saindo dentro de um conselho consultivo. Isso vai constar em ata, você vai ter que documentar tudo. Esse grupo tem poder de, dentro do conselho, e convencer o conselho a chamar a comunidade, a ouvir. Esse grupo pode, por exemplo, dentro desse grupo, criar uma série de embasamentos ambientais, econômicos, não sei o quê, e levar isso para o conselho. Agora, não pode ser essa corrida desandada, você tem que ter prazo, porque me parece que as coisas estão querendo ser andadas rápido, porque houve essa mobilização, eu senti que a coisa estão querendo disparar. Então, eu acho importante agora ter e se embasar tecnicamente para isso. E eu acho uma coisa equivocada, assim, o parque é importante, a vila já criou sua independência, a vila tem uma vida própria e ela pode melhorar, porque se o parque receber 500 no coberto, bate, fechou a porteira, volta para onde? Volta para a vila. As pessoas daqui podem ganhar com isso. A não é completa. Não, mas você tem um entorno, eu estou falando assim, a atividade econômica aqui do entorno, aí depende de cada um usar da criatividade para usar desse benefício das pessoas que não vão para o parque, ficam aqui andando na rua. Mas aqui se não tiver infraestrutura, não tem jeito. Pois é, mas é importante. Sim, mas aí tem que ser, por exemplo, nessa impossibilidade, com esse fechamento do parque no carnaval, dentro da comunidade, o pessoal aí, os empresários de pousada, de restaurantes, já correram, já fizeram um levantamento, já tem uma sequência de pelo menos 11 pontos, 11 atrativos ao redor. Não é? Pois é, eu já fiz contato com o Sebrae, entendeu? Para ver a possibilidade do Sebrae prestar uma assessoria para a gente, incluindo a Armaio no meio, a gente abrir uma porta aqui na frente, aqui vai uma série de informações turísticas, para a gente
executar esse trabalho independente do parque. A outra informação é que o TEP veio uma pesquisa de desenvolvimento econômico do Bitcoin para fazer um levantamento e fazer um repasse de verba para áreas turísticas. Né? A informalidade tão grande do Bitcoin, o pessoal foi pedir de fiscalização, ninguém respondeu, a gente não conseguiu a verba. Então isso reflete um pouco assim. Beleza, a prefeitura pode ter noção da quantidade de terreno que tem agora, porque terceirizou a Geoline para fazer essa plotagem e regulamentação. Mas ainda não tem noção do potencial econômico que o Bitcoin tem, porque o Bitcoin de todo não é regularizado. Porque se fosse regularizado e fizesse valer o imposto de turismo que existe, né, aqui ia estar tendo recurso suficiente para suprir todas as necessidades. O problema é que não tem. Então, assim, formalizar o trabalho de Bitcoin é necessário justamente para isso não virar justificativa para a concessionária em 5 anos abrir uma vez e falar assim que a Vila não dá estrutura e suporte para ela, com isso ela vai contratar uma porrada de serviços. Então, assim, é isso. O acompanhamento que a gente quer é justamente para que a gente tenha eu acho assim, o governo do Estado parece, é uma política deles, parece ser, pela linha de pensamento do governador, eu tenho a linha diferente. Eu acho que é possível você conciliar a atuação do Estado. É entregar para o setor privado, é conceder o parque, parece que é. O parque hoje tem, mas ele não quer administrar, ele quer se livrar disso. O caixa deve cair, essas entradas aqui, cai tudo no caixa único do Estado, e ele não repassa. E ele não repassa para o parque. Então o parque ele é lucrativo em aspas, porque cai lá no Estado, que é deficitário. O Estado não vem para cá. O dinheiro não retorna porque o Estado ele some em outras bandas. Então, ele quer se livrar disso, ele não quer ter custo. O custo do parque vai continuar mais ou menos o mesmo. Tirando os funcionários, o IEF vai continuar atuando, o salário vai ser pago. A Clarice só vai ter menos trabalho, ela vai ficar, porque ela vai ter que administrar agora. Ela é responsável pelo parque, mas não vai administrar, vai ser concessionário. Isso vai ser E outra. Só pode falar. Isso vai acontecer igual existem parques que assim, isso é gravado, não vou nem ficar falando. Mas tem parques ali que tem concessão que foi feita e o pessoal que entrou, eles afetaram e atrapalharam, perturbaram, criaram problemas para a biodiversidade. E aí o ICMBio lá está brigando. Mas aí você não tira mais eles. Aí você não tira mais. Tira. O problema é deixar entrar. Você vê lá em Fernando de Noronha, tiraram o camarada que é especializado em oceanografia, é o cara que entende de vida debaixo da marinha, pegaram o cara e mandaram para um parque no sertão de Fernando. Entendeu? Vamos lá, por exemplo. O camarada que estava fazendo um trabalho certo em cima de exigência, encheu o saco. Ricardo Salles mandou tirar e tirou. Ali, então o que é? Eles vão conceder a visitação, não sei o quê. Agora, a pessoa tem que entender de alguma coisa de meme, de parque, a empresa que for pegar. A mulher vai pegar um restaurante e um café, sei lá. Não, ela pega e foi. Aí ela vai operar o restaurante, ela vai quarteirizar, vai dar para outra pessoa. Entende? Porque ela pode, ela está lá. Mas se ela não tiver expertise em restaurante, ela pode quarteirizar. Aluga esse para você explorar o espaço que é meu, que é da construção, é meu por um tempo. Ou como você vai fazer o controle? Porque todas as receitas provenientes de camping, restaurante, de lojinha, o que seja, isso é receita da concessão. Mas como você vai controlar essa entrada desse recurso? Todo mundo vai lá, vai dar nota fiscal. Eu sei, porque isso tudo, tem a receita principal, que é a receita de tarifa, entrada no parque. Você tem as outras receitas acessórias, que no caso é isso, receita de lojinha, receita de restaurante. A receita direta que eles terão é a portaria do estacionamento. A receita direta que eles terão, tá? Não, e o restaurante lá? Não, aí é secundária que você está falando. A
Aí é a secundária que nem você está falando, que aí ele vai terceirizar. Não, quem disse que ele Ele vai vai? terceirizar. Quem disse que ele vai? É muito mais fácil ele terceirizar. Não sei. Porque ele vai pegar um McDonald's. Mas se ele for, não, ele pode terceirizar ou não. Não. Ele pode alterar. Mas assim, eu estou falando assim, para você controlar esse. Tá, mas ele é um dono do contrato, é melhor para ele terceirizar. Porque ele vai ter um aluguel X só. Ele vai ter. Ele não vai ter empregado. Mas se ele for operar, ou não sei o que, pode. Eu estou falando assim, é uma receita muito difícil de controlar. O cara não pode não emitir nota fiscal, entrar no caixa 2 dele lá e não entra com receita da concessão. Eu estou igual a esse programa, estou com duas perguntas. Então é o seguinte, é possível entrar dentro do contrato as contrapartidas, no caso de infraestrutura aqui? Claro. Pode entrar. Pode. Segunda pergunta. Pode, assim, de infraestrutura, eu acho difícil, porque saneamento é caro. Aí ele não vai ter remuneração nem para fazer os investimentos lá, nem para fazer os investimentos lá. Se for fazer portaria por lá de lá, como foi levantado, a portaria lá é obra física, é quantas pessoas na bilheteria, é quantos guardas e quantos no guarda noturno. Então, uma portaria que for abrir novo lá, o fluxo de pessoas que entra nela não vai pagar o custo dessa portaria. Não vai pagar. Porque você tem que ir lá, não é só fazer uma portaria, você tem que botar bilheteria, você tem que botar vigia, você tem que botar vigia noturno, que é uma entrada, uma área de unidade de conservação. Você tem que ter um dormitório, você tem que fazer uma obra de infraestrutura, de banheiro, para a pessoa que for cuidar da portaria, está lá, o guarda noturno. Então, você pensa na portaria, isso é investimento. Então você vai investir lá 50, 80 mil para fazer uma obra de infraestrutura, ou 100 mil, e mais o custo fixo de bilheteiro, de segurança, de não sei o que, entende? Então tudo, qualquer, vai entrar no custo da concessão. E eu não sei se a receita de lá vai ser suficiente, a não ser que você crie passeio de helicóptero, teleférico. Só levar para 400% vai ser isso. Não, olha só. E aí sobe a tarifa de 20, eu não sei quanto que é hoje, quanto que é? 20? Aí sobe a tarifa. Porque Alguém tem alguma dúvida? o fluxo econômico do contrato é isso, você vê o custo, aí você tira a tarifa por aí. A tarifa pode ser 50, 40, sei lá, para você compensar o gasto. Com quanto mais gasto? Eu acho que o ideal ali é você, se for ter concessão, ter uma concessão dentro do que já existe, com a melhoria de infraestrutura, de algumas coisas de acidente, de acessos a determinadas coisas. Mas o parque não precisa mais do que aquilo ali para 500 visitantes dia. E pode ser colocado no contrato. E tratar o esgoto de lá. E limitação para número de visitantes? É possível? Pode ter. Então, Por que você estabelece? Mas você tá respaldado naquele estudo que eu passei. Tem estudo técnico dizendo que para manter conservado você não pode ter mais do que isso. Você está prejudicando a unidade de conservação. Aí se o governo vai passar assim, mas vai no Ministério Público, vai na Justiça. Entendeu? Você tem estudo técnico. O governo não pode fazer o que quer porque foi eleito. Nenhum governo, seja de qualquer tendência, você tem que ouvir. Existem os representantes da Assembleia, existem os judiciários, existem os representantes da comunidade. Você não é eleito e vai fazer o que quiser, né? As coisas não são bem assim. Então, mas depois que for concedido, assinado e tudo, pode mudar os termos dessa concessão? Daí 2 anos. Algumas cláusulas são chamadas cláusulas pétreas do contrato de concessão. Não pode ser alterada. Outras podem. Cláusulas pétreas, você não, que é as principais de valor, de termo, você não pode alterar. Mas você pode fazer aditivos no contrato
e aí você vai ver custo e coisa disso. Depois que tiver tudo liberado, pode entrar assim. Mas você não pode alterar cláusulas pétreas do contrato de concessão. Não, mas aí é que tá. Por isso a nossa São causas que são... É para a gente chegar no denominador comum e ver o que nós vamos fazer. Tem uma coisa também, assim, você falou assim, o que eu acho pelo tamanho, e você pode, por exemplo, fazer treinamento de mão de obra com custos menores, treinamento de mão de obra para hotelaria, restaurante, equipar a escola com informática, trabalho para a comunidade, ou coisas de menores, que vai trazer benefícios. Eu acho que é possível, e aí você pode pensar que você tem uma gama N de coisas que você pode fazer para a escola, ou para o posto de saúde, ou para... o que eu falei aqui antes? Curso de treinamento de mão de obra, que é precária, a gente sabe, eu já ouvi isso. Então você pode fazer, é uma contrapartida que ela pode dar aqui para a comunidade. Agora, de investimento, eu acho muito difícil, porque ali não vai, o investimento não vai gerar recurso para isso. Agora, uma coisa que você falou interessante é assim, a gente, por exemplo, através de um levantamento técnico, você vê, por exemplo, o suporte de visitantes que isso o já parque existe. Que aguenta. Pois é, estudos, já existe o estudo. Quer dizer, em cima de um estudo desse, ser colocado, por exemplo, que assim, o número de visitantes ele não pode ultrapassar um teto fixado num estudo de técnicos. Em qualquer momento que eles falam, não, eu queria passar para 3 mil. Não, eu tenho que fazer um estudo técnico. Eu vou ler completo, eu li ali umas 30 páginas para você ter embaixo da... O próprio plano de manejo, feito pelo IEF, fala isso. Feito pelo IEF, fala. Não pode, o parque ele tem limitações. O município não só seu desenvolvimento, o parque tem limitações de visitação. O próprio IEF diz isso, o plano de manejo. Essa foi a colocação da LU. Aí você vai rasgar. 600, o cara de lá que pode receber 1.200. Não, mas se você cair, Não tem. Não, por exemplo, isso não é dizer da boca para fora. Você tem estudo técnico. Um que eu passei ali foi feito com técnicas de mensuração, de tudo, por trilha. Aí você sabe o que vai aparecer no meu modo de ver? Se realmente usar da seriedade e de todo o corpo técnico e etc., não vai ter uma empresa querendo pegar a concessão do parque. Mas esse é o caminho. Se tem uma forma de barrar, eu acho, quanto mais houver questionamentos embasados, que são justos, não são para criar problema, são justos, eu acho que isso pode sim, quanto mais transparente for o processo, porque a maioria dessas empresas não querem elas querem a concessão. Às vezes você já tem pessoas que circulam por dentro que já estão de olho nisso. Essas zonas sombreadas entre Estado e algum poder econômico, às vezes você já pode ter até pretendente já nessa questão, então a gente não sabe, não sei de nada, mas existe isso, essa cooptação de governos por setor privado, existe no Rio de Janeiro, existe nos Estados Unidos, existe em vários lugares do mundo, existe, e pode, eu não tenho conhecimento, mas pode haver. Isso é normal nos processos. Beleza. Bom. Foi bom fazer uma explicação, a gente já foi levantando as questões. Alexandre, tem mais alguma exploração? Tem mais alguma exploração? Não, eu fui tentando, não sei se esclareceu o ponto. Eu me coloco à disposição. Eu falei, eu não tenho nenhum interesse, meu interesse é ajudar a comunidade. Eu falei, eu vim aqui muito em Pitipoca quando era jovem. Eu fui criado aqui em Lima Duarte, então às vezes pode surgir especulação, o que esse cara veio fazer aqui, a gente não conhece. Eu frequentei muito em Pitipoca, né? Dormi muito na Balduína, na Madalena, e estou retornando, eu tenho um sítio aqui perto, e achei trabalho com isso, e eu acho que eu tenho vontade de ajudar a comunidade, porque eu frequento lugares, já usufruí, gosto daqui,
E vocês podem contar comigo, dúvida, precisar de marcar um dia para eu vir aqui visitar, para a gente ter uma conversa com grupos. E questões que vocês forem anotando, que eu possa instruir. Eu vou procurar alguns textos técnicos, eu já mandei uns, mas isso tudo é respaldado. Isso respalda. Entende? Qualquer discussão, o IEF tinha que estar levando isso em consideração, são documentos feitos dentro do IEF. E outros estudos feitos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, são documentos técnicos, não são documentos tendenciosos. Entende? Se a coisa está sendo feita atropelada, é porque tem alguma coisa esquisita aí por trás. Quem não tem medo não chama, não tem transparência. Eu vejo sua postura lá do grupo chamando, ter transparência. As pessoas podem divergir, discordar, concordar, mas acho que é importante ser ouvida a voz de todo mundo, a voz técnica, a voz das pessoas que estão aqui também, que às vezes não tem nenhum conhecimento técnico, mas vivem na vila há muitos anos. Né? Como saber que perto nessas negociações e tal, existe algum portal de transparência, alguma secretaria estadual, enfim, alguma fonte de informação acerca disso? Não, eu percebo porque não houve participação nem da prefeitura direta desse processo. Ele está sendo feito pelo IEF e a BNDES. Pois é, se você não tem como saber em que pé anda isso, né? Tem, parece que a modelagem está terminando, está sendo feita a modelagem, está sendo feita a modelagem e vai ser posta e vai ser feita a licitação, mas a gente não sabe o que vai ser colocado na modelagem. A licitação é sim, vai ser quando for feita a licitação é não, mas aí é tarde. Mas aí já é tarde, porque o que foi feito na modelagem vai estar no contrato. A modelagem faz parte do contrato. Depois que assinou o contrato, aqueles documentos que basearam o estudo vão todos anexos ao contrato. Então, o que for feito agora, que está sendo definido agora, vai valer para 30, 40 anos.